Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. Foi uma época de assombros, poderosas ferrovias, grandes pontes, gigantescas fábricas, telégrafos, telefones e jornais por um centavo que ligaram e encolheram o mundo. E, acima de tudo, havia as cidades, o símbolo de uma era. A Revolução Industrial, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Em 1848, um jovem prussiano vivendo em Bruxelas escreveu seu hino à burguesia. Ela realizou maravilhas que ultrapassaram em muito as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos e as catedrais góticas. Ela criou mais forças produtivas em massa do que todas as gerações anteriores juntas. Subjugou as forças da natureza perante o homem. Fez maquinários, aplicações da química na indústria e na agricultura, navegação a vapor, ferrovias, telégrafo elétrico. Preparou continentes inteiros para o plantio, tornou rios navegáveis, arrancou populações inteiras do solo. Qual século anterior poderia ter dito que tantas forças produtivas estavam dormentes na mão de obra social? Esta passagem é do Manifesto Comunista. E seu escritor, naturalmente, foi Karl Marx, que ficou muito impressionado com as coisas materiais. E quando Karl Marx escreveu isso, ele o fez em conjunto com seu amigo Friedrich Engels, mais silencioso e menos dramático, e, portanto, mais fácil de ser esquecido que Marx. Mas quando Marx e Engels escreveram o manifesto, o século XIX estava apenas começando a revelar seus prodígios, que costumamos agrupar na chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial geralmente é relacionada a avanços na produção têxtil após ter sido mecanizada na Inglaterra no século XVIII. Mas as máquinas ainda funcionavam com a força do vapor. Em 1848, quando o Manifesto Comunista foi lançado, a maioria das fábricas têxteis do continente ainda dependia dos rios que as faziam funcionar. Mesmo na Inglaterra, que foi a grande pioneira da Revolução Industrial, só uma fábrica em cada 5 não usava o vapor. Mas o efeito na vida das pessoas e na sociedade como um todo já era dramático. Eventualmente eu falarei do lado mais sombrio da Revolução Industrial, a miséria e o sofrimento que ela trouxe a milhões de pessoas. Logo após 1800, por exemplo, William Blake, o poeta visionário inglês que era filho de um fabricante de meias de Londres, atacou as satânicas fábricas escuras que dilapidam a verde e agradável terra da Inglaterra. Mas uma geração após o poema de Blake, esses lugares satânicos e escuros também estavam produzindo tecidos de vários tipos e roupas que até operárias podiam comprar.
As pobres moças que passaram séculos vestidas em tecidos grosseiros, agora começavam a aparecer. Como disse um francês na década de 40, como um jardim cheio de flores. E não eram apenas as moças. Por milhares de anos, os pobres vestiram roupas usadas. O tipo de roupa resistente e durável. Um terno ou um vestido por quase toda a vida, ou no máximo 2. Mas no século XIX, eles passaram a comprar roupas prontas a preços acessíveis. Roupas criadas com as novas máquinas de costura, que um nova-iorquino, Isaac Singer, patenteou em 1851. No final do século, todos podiam comprar suas próprias máquinas de costura e fazer roupas para suas famílias sem ter que coser com linha e agulha. Agora um trabalho feito numa fração de tempo. Marx não foi o único a sentir o caráter revolucionário, os resultados e o potencial da Revolução Industrial. E a própria palavra industrialismo foi criada na década de 1820. Ele não foi o único a ver os avanços de sua época como sinais de futuro crescimento. Ele estava certo em ficar impressionado e certo em esperar mais do futuro. Só havia cerca de 26 mil quilômetros de ferrovias na Europa quando Marx publicou seu Manifesto Comunista. Mas se contarmos os túneis, pontes ferroviárias, estações e oficinas que faziam parte do sistema, isso já representava mais pedras e metal do que em todos os monumentos da antiguidade, incluindo as pirâmides. Na Primeira Guerra Mundial, haveria mais de 350 mil quilômetros de trilhos cortando toda a Europa. E se contarmos os metrôs, os sistemas de esgotos que faziam uma cidade funcionar. Aquedutos, tão grandes como aqueles construídos pelos romanos. Milhares de quilômetros de estradas, canais e túneis. Pontes grandiosas e mais criativas do que nunca. E dezenas de milhares de quilômetros de linhas telegráficas. Sem falar nos postes, que agora davam uma nova face à paisagem. Se você contar tudo isto, terá um conjunto de obras públicas mais vasto do que a humanidade jamais produziu. Um historiador inglês calculou que o século XIX também produziu mais obras em pedra no estilo gótico do que em toda a Idade Média. E certamente criou mais edifícios em estilo clássico que a própria era clássica produziu. Mas os maiores avanços da Revolução Industrial foram na área dos transportes e comunicações. No início do século XIX, os exércitos de Napoleão não eram mais rápidos que aqueles de Júlio César. Ao final do século, era possível cruzar a Europa em 3 ou 4 dias por trem. E todos sabiam que era possível dar a volta ao mundo em 80 dias, como Phileas Fogg havia feito no romance de Jules Verne de 1873. E você podia fazer tudo isso no conforto de vagões, carros-restaurantes e até mesmo carros-leito. Houve outras mudanças extraordinárias também. Pela primeira vez, as notícias corriam mais rápido que as pessoas. Antes, você podia enviar mensagens através de pombo-correio, esperando que o pássaro não desviasse da rota ou fosse comido. No tempo dos 3 mosqueteiros, você podia enviar um mensageiro e cobriria o máximo de 100 quilômetros por dia, se não fosse detido por mau tempo ou assaltantes. Ao final da Revolução Francesa, era possível enviar uma mensagem semafórica, se a mensagem fosse simples e o tempo estivesse bom. Mas na década de 1870, um telegrama dava a volta ao mundo em poucas horas. E em 1900, a mensagem de rádio cruzava os mares instantaneamente. O telefone, que foi considerado uma brincadeira na década de 1870,
já atendia 2,5 milhões de assinantes europeus em 1900. E as impressoras rotativas produziam jornais diários e semanais em números crescentes, aumentando o acesso às notícias. Até mesmo as notícias formavam um conceito do século XIX, o que mostra o mundo acostumado à novidade e não à rotina. Já havia jornais diários no século XVIII, mas custavam muito dinheiro e praticamente eram reservados para as altas classes. Foi apenas com a introdução da impressora rotativa em meados do século XIX que tudo mudou. O London Times, por exemplo, imprimia 5.000 cópias por dia em 1815, vendidas a 7 pence cada. 40 anos depois, ele vendia 50.000 cópias diárias a 5 pence. Em 1815, foram precisos 4 dias até as notícias sobre Waterloo chegarem a Londres. Mas em 1851, quando um cabo submarino ligou Dover a Calais, e após 1866, quando a Inglaterra foi ligada aos Estados Unidos, as notícias chegavam em poucas horas. E também havia jornais sendo vendidos a 1 centavo, notícias para todo o povo, levando a circulação de jornais primeiro a centenas de milhares e no final do século aos milhões. A influência e poder da imprensa criaram um fenômeno inesperado. Foi em 1828 que um artigo de uma revista escocesa declarou que a galeria, onde ficavam sentados os repórteres que ouviam os debates no parlamento, havia se tornado um quarto poder do império. O que hoje nós chamamos de mídia foi acrescentado ao velho vocabulário, que incluía clero, a nobreza e o terceiro estado. Em uma forma totalmente nova de chegar ao povo, de afetar as massas, e provou-se tão eficaz que várias revoluções, como a de 1830, e diversas crises políticas, como o caso Dreyfus na França, na década de 1890, podiam ser diretamente atribuídas à imprensa, que primeiro incitava e inflamava a opinião pública, e depois afirmava apenas refletir essa opinião que de fato havia criado. Os jornais de grande circulação, onde estavam os lucros, eram vendidos por sensacionalismo de imprensa marrom. Era isso que os jornais buscavam, e suas revelações podiam afetar governos e indivíduos. Eles podiam levar bancos à falência, derrubar um governo, ou ajudar a iniciar uma guerra, o que aconteceu quando a imprensa francesa incitou o ódio contra a Prússia em 1870, ou quando o grupo Hearst ajudou a iniciar a Guerra Hispano-Americana em 1898. Mas além de tais efeitos espetaculares, o simples fato de que a imprensa levava o mundo à sua porta todas as manhãs, notícias selecionadas, especialmente por seu aspecto desastroso, fazia o mundo parecer um lugar congestionado e cheio de crises e crimes. Claro que há crimes em todas as sociedades. Há violência em qualquer época, e nossa era não é mais criminosa, violenta ou corrupta que outras, embora seja difícil acreditar nisso. Na verdade, nossa era pode ser menos violenta. Mas sabemos mais sobre tais eventos porque os acontecimentos comuns não são notícias. Não é novidade uma esposa que ama seu marido ou um pai que ama seus filhos. É somente quando há violência entre eles que se tornam interessantes. E isto é notícia. Assim, sabemos mais sobre coisas assim, lemos e ouvimos falar mais de tais eventos que as sociedades tradicionais só saberiam se acontecesse na casa ao lado, ou se fossem mesmo espetaculares. Assim, o que foi ignorado até o século XIX e permaneceu vago e disperso até então, tornou-se cada vez mais real e personalizado.
tornou-se ainda mais real quando foi possível ver imagens. No século XIX, não foi apenas a imprensa escrita que se tornou acessível. As imagens também o foram. O processo litográfico desenvolveu-se após 1798. A fotografia após 1839. E a fotolitografia iniciou uma onda de imagens impressas, produzindo testemunhos gráficos de maravilhas e horrores, como a série de Goya sobre a guerra, que se tornava ainda mais marcante quando podia ser vista. Isso também permitiu que pessoas humildes afixassem desenhos nas paredes ou sobre lareiras. Retratos, caricaturas, reproduções artísticas, e isto encheu os lares mais pobres de cores. Agora havia forma e realidade nos eventos noticiados, além de rostos de pessoas importantes que até então ninguém conhecera. Isso também permitiu que amantes e parentes enviassem fotos suas ou cartões postais de lugares distantes. E tudo isto enfatizou a principal característica da era, que foi a novidade e a constante mudança. Todas as eras viram mudanças. Qualquer era é uma época de transição. Eva provavelmente disse a Adão que eles viviam numa época de transição. Mas o século XIX fomentou a mudança mais do que qualquer outra época. E a indústria da notícia documentou e ilustrou o processo para que você não pudesse escapar dele. Todos estes feitos foram espetaculares, mas também afetaram as vidas das pessoas de forma corriqueira. A revolução das comunicações foi tão perceptível quanto a revolução têxtil. Agora, as pessoas comuns podiam enviar telegramas. Você podia entrar no correio e enviar uma ordem de pagamento em segurança. Podia comprar um selo e enviar uma carta ou pacote. As pessoas comuns podiam tomar um trem, onde antes teriam caminhado ou ficado em casa. Em 1830, menos de 20 mil pessoas cruzavam o Oceano Atlântico anualmente. Na década de 1850, havia navios mais rápidos que podiam navegar de Liverpool a Boston em apenas 12 dias. E a seguir vieram os navios a vapor, muito mais confiáveis, até que no final do século, 1 milhão de pessoas cruzavam o Atlântico a cada ano. A Revolução Agrícola foi menos espetacular, mas não haveria uma revolução industrial sem ela. Na era da industrialização, a maior indústria ainda era a agricultura. A agricultura foi revolucionada até que, eventualmente, menos agricultores podiam alimentar mais pessoas. Em 1880, 3/4 da população europeia estava engajada na produção de alimentos. Mais de 3/4 da comida de gente simples consistia de batatas e pão. Em 1900, somente metade da população da Europa trabalhava no campo e os europeus estavam comendo mais vegetais, mais carne e mais frutas do que nunca. Mas foi um longo processo. Em toda a nossa história escrita até pouco tempo atrás, a Europa sempre viveu à beira da penúria, ou no mínimo à beira da fome, como ainda é o caso em nações não industrializadas. Não era possível controlar o tempo, nem controlar as safras, até o século XIX. Até essa época, a escassez de alimentos era uma regra geral. A penúria fazia parte da vida de cada geração europeia. A penúria não significa deixar de almoçar ou jantar. É comer grama, terra e casca de árvores, às vezes as próprias mãos, ou cair morto nas ruas ou valas no campo. Embora cenas como esta fossem raras na Europa em 1800,
Houve várias épocas de penúria logo após a Batalha de Waterloo, em 1815, no início da década de 30 e de forma ainda mais dramática, pouco antes de 1850, quando a penúria reduziu a população da Irlanda em 20%. Após meados do século XIX, a Europa nunca mais veria tais catástrofes em tempos de paz. Isto foi em parte porque navios e trens agora podiam transportar cereais mais rápido e melhor até onde eram necessários. E em parte porque os agricultores aprenderam a produzir mais alimentos. A Europa precisava desse superávit de safras, pois mais pessoas viviam nas cidades e menos trabalhavam no campo. Em 1800, cerca de 10% dos europeus viviam nas cidades. Mas em 1900, cerca de 40% viviam nelas e alguém tinha que alimentá-los. Parte do superávit de alimentos vinha de fora da Europa, das Américas do Norte e do Sul, da Austrália, que ainda eram, em termos de economias e populações, extensões da Europa. No final do século XIX, cerca de 1/10 do comércio internacional consistia de cereais. O rei milho estava sobrepujando o rei algodão. Mas a maior parte dos alimentos era produzida na própria Europa e grande parte nas nações mais industrializadas. De fato, foi a Revolução Agrícola da Inglaterra, no século XVIII, que levou à Revolução Industrial no século seguinte. A Grã-Bretanha, industrializada, produzia mais alimentos e alimentava melhor as massas exploradas do que a Rússia, que era totalmente agrícola. Isso foi realizado com mais terras trabalhadas com o arado, racionalizando a produção, usando melhor a rotação de safras, aplicando mais fertilizantes, usando melhores ferramentas, mais máquinas do que foices e, no devido tempo, as máquinas semeadeiras e colheitadeiras. Em 1914, a população da Europa era 2,5 vezes maior do que um século antes e era mais bem alimentada por uma proporção muito menor da população. É claro que, com mais terras cultivadas, a agricultura provavelmente arruinou o meio ambiente mais do que a própria indústria, destruindo florestas e afetando lençóis de água em toda a Europa. Mas deixando isto de lado, a Revolução Industrial trouxe nova prosperidade a todo o continente. Ao final do século XIX, havia menos camponeses, menos pessoas vivendo no campo. Mas aqueles que viviam da terra produziam mais e viviam melhor. Tinham melhores casas, melhores mobílias e podiam até exibir seus costumes regionais, menos por questão histórica e mais como modernos símbolos de status. E podiam ir ao mercado ou às feiras em melhores estradas. Porém, as mudanças mais dramáticas não ocorreram no campo, e sim na cidade. Ali, a novidade era o aparecimento da cidade industrial, e especialmente a cidade grande. Em 1800, havia 17 cidades na Europa com populações superiores a 100 mil pessoas. Em 1900, já havia uma centena de cidades assim. 31 milhões de pessoas viviam nelas, e muitas outras as visitavam, às vezes apenas para vê-las. Em 1850, turistas iam a Manchester ou Liverpool, como hoje em dia vamos a Disneylândia ou Hiroshima, como exemplos extraordinários, fascinantes ou aterrorizantes do potencial da época de nossos sonhos e pesadelos. As cidades, é claro, são o berço das civilizações e tem sido assim desde os tempos antigos. E mesmo a palavra civilização comprova isso. Cívico, civil, civilização
São palavras que se referem ao que um cidadão é ou deveria ser, o membro da comunidade urbana. O homem urbano é definido como cortês, elegante e refinado. Poucos eram na época, poucos são hoje em dia. O homem urbano é, por definição, superior ao camponês rústico, que recebe denominações negativas. Pobretão, caipira, Barnabé e assim por diante. E isto sempre foi assim. Mas no mundo moderno, no mundo criado e recriado pela Revolução Industrial, era ainda mais, com implicações mais profundas para nós, como nós veremos em nosso próximo episódio. Next program. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.